Olá, amigos e amigas, advogados e advogadas do território dos Carnaubais. Estamos iniciando aqui o nosso 8º episódio do Jus Maior, o podcast da Advocacia dos Carnaubais. Neste episódio, temos a honra de receber o nosso colega advogado, Dr. Marcos Adelmo. Dr. Marcos Adelmo é advogado, atua na área previdenciária e atua em um ramo bem específico, que é o direito da pessoa com autismo. Hoje nós vamos bater um papo sobre esses direitos, sobre a compreensão da sociedade, sobre o transtorno do espectro autista. E queria lhe dar as boas-vindas, doutor Marcos. É um prazer estar lhe recebendo aqui no Jus Maior. Prazer todo meu, doutor Arthur Barros, e é uma gratificação poder cooperar com esse podcast. Doutor Marcos, para darmos início ao nosso bate-papo, eu queria lhe perguntar como foi a sua trajetória, como foi que você decidiu ser advogado, como foi sua trajetória acadêmica, esses pontos. Conte um pouco para a gente como foi sua vivência até chegar ao mundo do direito. Minha família, né, ela sempre gostou da área da advocacia. Eu tenho uns tios formados em advocacia, tenho uma tia também, e me despertou a curiosidade de se formar em advogado, mesmo sem saber muito do que se tratava, né? Mas que foi muito importante para mim, né? E a princípio eu estava estudando para concursos, né? No princípio, mas mesmo assim eu terminei o curso e prestei a ordem da OAB. Demorei alguns tempos para também concluir, por questões da pandemia, por outras questões. Mas graças a Deus consegui, né, o êxito de passar na OAB. E o concurso não foi legal para mim porque eu não me adaptei, né? Eu achava as provas difíceis e procurei me arriscar na advocacia, como advogado, mesmo sem saber como atuar. Mas, graças a Deus, conheci amigos, e foi pela ajuda do Dr. Tiago que conheci o direito previdenciário, passei a gostar. E essa questão do autismo vai muito também da minha família. Tem pessoas autistas, eu sou um. E para aprender um pouco mais dos direitos autistas, eu busquei especialização, eu procurei fazer outros cursos para poder entender o ramo e poder lutar pelos meus direitos e também para as pessoas que têm esses direitos, né? O autista atualmente tem os direitos. Certo, doutor Marcos. Você é um jovem advogado, você tá com quanto tempo de atuação? Eu vou fazer em novembro 2 anos. 2 anos de atuação. 2 anos. Certo. Como você tem trabalhado a compreensão do transtorno do espectro autista para as pessoas próximas a você e para os seus clientes, bem como para a sociedade? Como tem sido esse seu trabalho nesse sentido? É um trabalho de compreensão, né? O autismo, ele precisa ser estudado, ele precisa ser compreendido pela sociedade. Não é uma pessoa débil mental, como alguns acham que é, ou não se manifesta através de características físicas, o autismo, mas de características comportamentais, de muitas vezes o autista ele tem níveis de suporte, né? A medicina ela regulamenta isso. Tem um nível leve, um nível moderado e um nível severo. E o autismo vai de pessoa a cada pessoa, né? Dependendo também da situação que esteja, se a pessoa também está fazendo uso do tratamento adequado, né? Ou seja, fazendo sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
Ou muitas vezes acontece que a pessoa tem que tomar medicamentos, dependendo da Do nível, né? situação, justamente. Então, o nosso trabalho é um trabalho, primeiramente, de conscientização, de compreensão, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. A mãe que não pode trabalhar por conta que tem que estar dando assistência para a criança dela, autista. Ou até mesmo a pessoa cresce, mas não teve um tratamento adequado, teve um diagnóstico, né, Tardio. tardio, não sabia como fazer e, por conta disso, não desenvolveu a capacidade de interagir com as pessoas e se profissionalizar em um ângulo, em um âmbito, né, em uma profissão. Sim. Então, nosso trabalho é um trabalho, primeiramente, de compreensão, de diálogo, de conscientização e também de busca do direito das pessoas, que muitas vezes são violadas. Muito bom, doutor Marcos, essas suas explicações sobre essas situações, porque até determinado tempo atrás, a questão do autismo ela não estava em evidência, não era uma situação que a sociedade estava totalmente inteirada. Nós tivemos, no ano de 2012, a criação da Lei 12.764, que ela regula algumas situações relacionadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Sim. O que você... Como você interpreta essa legislação específica? O que ela trouxe para que a sociedade possa entender, entre aspas, o que é o transtorno do espectro autista? Essa lei, né, dentre outras, desde a Constituição de 1988, que garante o direito às pessoas com deficiência, e essa lei ela equipara o autismo, ou seja, o espectro autista, né, como eu falei, ela se manifesta em vários graus, independente da pessoa, a uma deficiência. Então, como existe essa lei e existem outras que garantem direito às pessoas com deficiências, como a questão da integração ela, na escola, a integração a empregos, né? Principalmente a empregos relacionados a PCD, que tem que ter uma diferenciação, mas uma inclusão, e não é uma diferenciação que exclui, mas uma diferenciação que inclui, que tem que ter também um apoio especializado para essas pessoas. Ou seja, tem que ter um tratamento com psicólogo, psiquiatra, neurologista, até fonoaudiólogo. E então precisa ser examinado, né? E buscado os direitos dessa pessoa. Então, é uma igualdade material, né, que essa lei trouxe. Ela trouxe um avanço para que essas pessoas não se sintam à margem da sociedade, mas que elas venham se sentir iguais, né, se sentir inseridas No contexto social. Contexto social, e não rejeitadas. Entendi. É uma lei que ela já tem determinado período de tempo que ela foi promulgada, Sim. né? 2012 para cá vamos ter mais ou menos 13 anos. 13 anos. É uma lei relativamente recente, mas é uma lei que ela trouxe grandes avanços para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, porque garantem direitos que são direitos extremamente importantes para que ocorra essa inclusão social. Sim. Dentro desse nosso contexto. Com certeza. Porque a gente sabe que a sociedade, por muitas vezes, é preconceituosa, a sociedade ela é excludente, a sociedade ela tem um determinado parâmetro de
um parâmetro de comparação de pessoas, e é uma lei que ela busca trazer essa igualdade. E é um avanço muito importante, doutor Marcos. Em relação à questão do convívio escolar, certo? Por vezes, nós vemos notícias em jornais nacionais ou jornais estaduais de determinados pontos que ainda não estão determinados pontos que ainda não foram concretizados. Ainda há essa questão da diferenciação, ainda há essa questão do preconceito. Como você tem visto essa situação em si? A lei ela traz vários avanços, mas ela traz também desafios à sociedade, à população, às instituições escolares, públicas como particulares, que é a questão da inclusão dessas crianças, dessas pessoas do espectro autista. Então, pode acontecer muitas vezes que a escola ela rejeite a pessoa matricular por conta da condição do autista, ou acrescente mais despesas para ela, enquanto deveria ter uma igualdade, né? Porque a lei ela garante que as escolas não podem excluir a matrícula. E ainda mais também não pode ter acerto de custas a mais adicionais por conta dessa condição. É uma discriminação, querendo ou não, né? E também a escola ela deve ter um apoio especializado para que esse professor, né, que ajuda, que auxilia, primeiramente a escola tem que conhecer realmente a questão do autista. Tem que conhecer como é que se faz, como é que se ensina, e ter um apoio para essa pessoa, para que ela não se sinta excluída. E também que ela não venha ser alvo de perseguição, de discriminação, de bullying. Então, a escola ela tem essa responsabilidade de fornecer esse subsídio, tanto a escola particular como a escola pública. E, infelizmente, né, independente, infelizmente, por conta que não querem fazer isso, há uma violação das leis, né, do nosso ordenamento jurídico. Certo. Nessas violações, pode e deve haver a busca dessas pessoas pelos seus direitos. Com certeza. Não é isso? Procurando um advogado especialista para que possa garantir essa real inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. É muito interessante, doutor Marcos, porque a gente ainda observa que são fatos que acontecem corriqueiramente. E, por vezes, isso é por falta de informação. Acredito que a gente pode fazer um trabalho amplo à frente das comissões, à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, para que esses direitos eles sejam levados ao maior número de pessoas possíveis, para que elas saibam o que podem requerer realmente, para que não haja essa diferenciação. Levando em conta ainda, nós tivemos essa questão do ambiente escolar, e agora a gente parte para outro, que a gente também ouve e vê diariamente que não ficou bem delimitado. E a gente vê que o preconceito e a discriminação ele entra também nesse ambiente,
que é o ambiente dos tratamentos, é o ambiente dos planos de saúde. E eu queria saber de você, como você tem visto essas questões pertinentes às pessoas com transtorno do espectro autista. Bem, também é um tema muito interessante a se falar, né, que é a questão dos planos de saúde. E também como o próprio SUS, né, que tem que ter meios especializados para poder prosseguir com o tratamento. Porque não é um tratamento só de 18 sessões, como eu vi no termo da pandemia, tinha uma resolução da ANS, 18 sessões. É um tratamento para toda a vida, não existe cura do autismo. O autismo é uma deficiência, não se cura. Então tem que ter o tratamento para que essa pessoa possa viver em harmonia com a sociedade, mesmo com suas comorbidades, né? Em relação às pessoas típicas. Então, infelizmente, eu já vi reportagens de planos de saúde negando o atendimento para criança autista, ou então suspendendo o atendimento porque achou caro demais. Mas é o direito do consumidor. Também vale ressaltar, né, tanto para a escola como para os planos de saúde, o SUS, é direito nosso, garantido pela legislação, e que, nesses casos, a pessoa ela precisa falar com o plano de saúde, né, ver quais os motivos porque ele negou, suspender o tratamento e entrar em contato com o PROCON ou com a ANS. E há casos também que é necessário entrar na justiça, porque muitas vezes o plano de saúde suspende, mas o tratamento é para ontem. Então, ele não pode ser interrompido o tratamento. Então, nesses casos, ainda cabe a ação do reembolso em relação ao plano de saúde. Então, o advogado, a sociedade, ela precisa entender os direitos autistas. Ela não precisa deixar acuada, ela não precisa estar acuada, ela tem que buscar os seus direitos. E esse é um dos direitos que muitas vezes é violado, e por falta de informação as pessoas não buscam os recursos disponíveis para custear o tratamento. Eu acredito que doutor Marcos, excelente sua explicação, tá certo? Eu acredito que esse seja um dos nossos pilares, trazer informação para a sociedade, para que a sociedade ela entenda de uma forma geral, de uma forma que os seus direitos eles vão estar ali e eles têm que ser resguardados. E que a sociedade veja isso, e que a gente possa fazer essa informação, trazer essa informação para a sociedade de uma forma simplificada, de uma forma que a sociedade possa contar com os advogados a qualquer momento, com qualquer dúvida que venha a surgir. A classe dos advogados de Campo Maior e região, dos Carnaubais, ela vai estar sempre pronta para servir a sociedade. Porque, como você falou, por muitas vezes os direitos eles não são exercidos por falta de informação, tá certo? E esse é nosso papel como operadores do direito, trazer essa informação para que a sociedade possa se resguardar. Com certeza. Entrando nesse tema de como a sociedade pode resguardar os seus direitos. Nós sabemos que as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm determinados direitos. Sim.
E a gente agora entra na seara previdenciária. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona os direitos previdenciários das pessoas com transtorno do espectro autista. Bem, os direitos das pessoas, independente da idade, elas têm direito ao BPC-LOAS, que é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, também administrada pelo Ministério do Trabalho, do Desenvolvimento, verdade, e garante às famílias carentes a prestação pecuniária, o direito de receber um salário mínimo, mas precisa cumprir certos requisitos, certo? O primeiro deles é a questão de ter realmente o diagnóstico do autismo, né? Porque esse diagnóstico ele é multidisciplinar. Ele não é só chegar no médico, olha, meu filho tem isso, tal, e me deu um laudo. Não é assim. É todo um estudo que é feito. É todo um estudo que é feito. Muitas vezes o médico ele vai avaliar, claro, primeiramente, mas ele vai pedir que ele passe com outros profissionais para que a conjuntura, né, a avaliação de outros profissionais realmente ela causa essa união e essa convicção no médico que realmente essa pessoa tem o autismo, né? E aí ele vai qualificar com base nos estudos. É um estudo de caso. Então tem que ter realmente esse acompanhamento, né? Precisa ter o tratamento médico. Muitas vezes a pessoa vai precisar tomar medicamentos. Então é importante ter o uso dessas receitas. É importante também ter um relatório escolar mostrando não somente na casa, mas como é que é a interação dessa pessoa, desse indivíduo diante das pessoas. Muitas vezes o autista ele sequer vai para a escola por conta dos problemas ou por conta de ter medo das perseguições. Mas, enfim, é importante ter, primeiro requisito, ter esse laudo. O requisito renda. O requisito renda tem que ser até 1/4 do salário mínimo, que dá mais ou menos 390, atualizando para no ano de 2025. Isso é a renda per capita, né? É a renda per capita, que pode ser deduzido, né, com os tratamentos que muitas vezes não são fornecidos pelo SUS e a pessoa tem que pagar. Às vezes a pessoa recebe o Bolsa Família e do Bolsa Família também tem que estar pagando uma alimentação especializada, uso de fraldas. Muitas vezes essa pessoa ela precisa ter esses meios para poder, né, custear o tratamento. Vamos só, doutor Marcos, ser bem... Mais... Não, a sua explicação está excelente, certo. Excelente. Vamos só explicar para os nossos espectadores a questão da renda per capita. Certo. O que é a renda per capita? Vamos pensar o seguinte, nós temos uma casa que mora 4 pessoas nessa casa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver, averiguar... Vamos supor que a renda dessa família são 4 pessoas. Sim. Vamos supor que a renda dessa família é R$1.000. R$1.000. Então vamos pegar essa renda dessa família e dividir pelo tanto de pessoas. Nosso caso aqui, nós temos 4 pessoas. 1.000 dividido por 4 dá 250. Então, para fim da lei, que é 1/4 do salário mínimo, está diante da lei, né? Então, preenche o requisito. Preenche o requisito de merecerabilidade, né? Que é um requisito numérico que a pessoa tem que preencher. Além desse requisito do laudo, da merecerabilidade, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa, ela também tem que estar cadastrada no cadastro único. Senão, não adianta de nada.
a pessoa pode ter os laudos que for, a pessoa pode ter a renda que for, né? Que preenche no quesito miserabilidade, mas se não tiver no cadastro único, não pode. Além também da biometria, que agora é um requisito já estipulado pela nova portaria que saiu nesse mês de outubro, que é a questão da biometria. Tem que estar feito o cadastro biométrico também agora, né? Que é feito lá no ato da eleição. Sim. Ou quando a pessoa ela faz um novo RG, que já aconteceu de um cliente do INSS pedir que ela vá fazer um novo RG para justamente essa biometria. Entendi. Mas se a pessoa, por exemplo, ela for uma criança, não pode votar, né? Então, o responsável ele deve ter a biometria. Tem que ter a biometria cadastrada, né? Biometria cadastrada no sistema de governo. Pronto. Aí você tocou em um ponto muito interessante, voltando um pouquinho à nossa história, que seria a questão dos gastos extras. Sim. Aí vamos supor, mais uma vez, para os nossos espectadores entenderem o funcionamento da renda per capita. A mesma família com 4 pessoas. Uhum. Só que agora, essa família com a renda mensal de R$3.000. Olha só. R$3.000, certo? Só que essa família da criança com transtorno do espectro autista, ela tem gastos mensais com essa criança. Gastos que superam, por exemplo, R$1.500, vamos supor. Sim. Essa família, no cálculo numérico, ela não estaria... Vamos supor, R$3.000 dividido por 4 pessoas, daria R$750, não é isso? Por aí. Ela não iria se incluir no requisito de miserabilidade, porque iria superar 1/4 do salário mínimo, correto? Correto. Mas nós temos gastos mensais, como você citou. Essa pessoa teria o direito ao BPC? Porque tudo tem que ser comprovado, né? O INSS, eles têm alguns gastos já fixos, né? Que já fazem a dedução. Mas na justiça, você pode ter mais uma habilidade, né? Que você pode deduzir gastos relacionados a aluguel, a plano de saúde, a tratamentos, né? Que não foram fornecidos, a medicamentos que não foram fornecidos. E, além, existe uma lei, que é de 2015, que fala que ainda ela expande essa questão da renda, né? De 1/4 para 1/2. Não, metade. Dependendo se a pessoa precisar, por exemplo, de um auxílio de terceiro para o tratamento. Entendi. Ainda tem essa lei que corrobora para que a pessoa, mesmo tendo uma renda superior, ela possa ser atendida pelo benefício assistencial. Porque é direito dela. Muitas vezes também, no próprio no próprio cadastro único, no próprio seu familiar, existe outra pessoa também que tem os problemas de saúde, tem outro tipo de deficiência. Aí, por exemplo, outros tipos de renda também não vão caber nesse critério da renda quando, por exemplo, uma aposentadoria ser dada, um salário mínimo ser dada a pessoa com mais de 65 anos, a outra pessoa que tem deficiência. Então, precisa ser avaliado, no caso concreto, e fazendo todos os cálculos, todas as deduções, para que essa pessoa ela possa buscar de maneira assertiva o judiciário ou o INSS, se for o caso.
Muito bom, doutor Marcos. Muito boa a sua explicação, bastante clara e objetiva. Acredito que nossos espectadores vão ficar muito felizes com essa explicação, porque é uma explicação bastante clara. Ou seja, cada caso é um caso. Sim. É uma coisa bem específica, uma análise ao caso concreto, e para isso é necessário buscar um advogado especialista na área. Com certeza. Doutor Marcos, nós sabemos que agora você assumiu a comissão de direito da pessoa com transtorno do espectro autista, junto à OAB Subseção de Campo Maior. Você já tem vivência com essas situações. Sim. Como você planeja a sua atuação frente a essa comissão? Bem, é uma responsabilidade grande, né? E também é um desafio, mas também é um prazer estar cooperando com a OAB nessa questão. E nosso trabalho, né? O nosso trabalho é educativo. Primeiro, da nossa casa, nossos advogados, conhecerem um pouco mais sobre o espectro autista. Depois a gente pode expandir para outros locais, né? Para que as pessoas possam conhecer, né? Possam conhecer seus direitos. Então, é um trabalho em conjunto, né? Trabalho não só da comissão do direitos autistas, mas um trabalho das pessoas, dos idosos, das pessoas do previdenciário em si, e de outras leis, né, de outras áreas do conhecimento, porque o autismo ele não só se limita à área previdenciária, mas temos casos do direito penal, quando há discriminação. Existe lei que denomina o bullying como um crime, ou como ato, né? For menor, for um agente menor, ato infracional. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai desenvolver com a casa. E é um trabalho, primeiramente, educacional, de conscientização. Também um trabalho fiscalizatório, né? Porque a gente, operadores no direito, nós temos o dever de buscar os direitos das pessoas. E, na caso de violação, a gente deve buscar meios para poder reverter esse quadro, né, de violação. Certo, exatamente. É interessante essa forma que você fala da ligação entre as outras comissões. Sim. Porque nesse contexto de comunidade jurídica, eu acredito que isso é extremamente necessário, porque são comissões que vão estar diretamente ou indiretamente interligadas e vão proporcionar um trabalho conjunto de conscientização e, como você falou, de fiscalização dos direitos. Sim, com certeza. Doutor Marcos, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo e eu queria que você desse um recado sobre a questão da conscientização social sobre o transtorno do espectro autista, para que a sociedade ela entenda, como você falou, é um trabalho de formiguinha, partindo de onde você vai começar a atuar agora, partindo da sua vivência, como a sociedade ela pode contribuir com as pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. O nosso trabalho é falar sobre as pessoas, né? Falar sobre os direitos. E você que é espectador, que está assistindo, busque seus direitos, não fique acuado. Busque a orientação jurídica. Temos vários advogados, não só eu, mas o doutor Arthur, outros advogados que atuam no previdenciário e que estudam, né, que se debruçam nos estudos para poder buscar o melhor
o melhor caso, a melhor tese. Para você que tem esses direitos e não sabe como acessar, ou então teve violação desses direitos e não sabe a quem recorrer. Então, nossa classe é uma classe unida, a gente não briga, né? A gente se ajuda. E também nosso trabalho é um trabalho social, em que a gente vai buscar, né, os direitos das pessoas. Existe um ditado que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado ele vai analisar realmente se tem a possibilidade ou não. Então, começa daí. O advogado ele vai buscar os meios mais fáceis, os meios melhores para poder garantir seus direitos. E nossa comissão, nós estamos aqui planejando e nós vamos buscar, né, ações de conscientização à população e fiscalização de coisas, de acontecimentos que não era para acontecer, né? Sim. Mas que a gente tem o compromisso de levar a informação e levar o direito para as pessoas que precisam. Muito bom, doutor Marcos. Doutor Marcos, como você sabe, nosso podcast Jus Maior, Advocacia dos Carnaubais, é um podcast que ele foi implementado em parceria OAB Subseção de Campo Maior com a CAAP. Um abraço ao nosso diretor da CAAP, delegado da CAAP, doutor Antônio Rodrigues, juntamente com parceiros que compõem a sociedade. A sociedade veio para dentro da OAB, está junta com a OAB, e temos os parceiros que financiam o Jus Maior. Farma Fórmula, Ferreira e Ferreira Empreendimentos, Ótica Matos, Cristo Rei Auto Center, nosso amigo Léo Pereira, Domingos Neto Construções, sempre está com a gente, Julião Prêmio, nosso amigo Julião e Miriam, Hospital Luiz Castelo Branco, Dr. Luiz Castelo Branco, sempre com a OAB também, IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina, Ótica Claro, uma parceira que sempre está com a gente também, Maior Centro de Medicina Avançada, Dr. Tony, sempre com a OAB, e o nosso amigo Dr. Lucas Santiago, Advocacia. Nosso colega, parceiro que sempre está apoiando os nossos projetos. Queria mais uma vez agradecer aos patrocinadores. Vocês fazem o nosso podcast acontecer. Isso é muito importante porque estamos levando informações muito relevantes para a sociedade. Um abraço a todos. Doutor Marcos, para encerrar, suas considerações finais. Eu agradeço o convite, primeiramente, a todos os idealizadores e a você, Arthur Barros, por acreditar no nosso trabalho. E agradeço também a todos que acompanharam até aqui. Eu espero ter colaborado com as informações prestadas nesse momento e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, doutor Marcos. Um abraço.